Olá, o estudo de hoje, estudo 144, temos, novamente, são 5 mitzvot, todas elas também relacionadas com a Shemitah, o sétimo ano, o ano sabático. Começamos com a proibição 223. Na verdade, ela é muito parecida com a proibição, a última proibição de ontem, a proibição 222, que não podemos escolher uma fruta que tenha crescido por si só no sétimo ano. A proibição ontem era uma planta, um grão, um legume, coisas que crescem na terra, não estávamos falando de fruta. Aqui estamos falando de uma fruta. O caso da fruta é mais peculiar, porque uma coisa é um grão que, para ele crescer, geralmente a pessoa tem que plantar e quando ele faz a colheita ele colhe toda a espiga e daí o ano que vem ele tem que plantar novamente. E agora veio a proibição e falou, olha, aquilo que crescer sozinho da terra, pelo fato que sempre vai sobrar uma semente ou outra, você não pode colher ela. E o caso da fruta é diferente, porque a árvore está lá, e ano a ano ela dá o fruto sozinho sem precisar desempenhar do trabalho da pessoa se envolver em plantar a árvore de novo, a árvore já está lá, e a árvore vai dando seus frutos ano após ano. E essa que é a proibição 223, que até mesmo os frutos da árvore, que eles crescem por si só, não tem tanto um empenho da pessoa, ele também não pode colher isso daqui de uma forma comercial. Como falamos ontem, a proibição é fazer isso aqui de uma forma de produção, como ele faz ano após ano. Fazer isso aqui de uma forma caseira, colher um pouquinho para poder comer, isso ele pode. A proibição não é que é proibido comer frutos da terra no sétimo ano, nessa proibição. Podemos comer. A única questão é que não podemos fazer isso aqui de uma forma comercial e uma produção em massa. Isso que é a proibição, então, do 223, quando estamos falando de árvores, dos frutos da árvore, que tem a mesma proibição que falamos ontem em relação a grãos e plantas, temos essa proibição em relação aos frutos das árvores. Depois temos o mandamento 134, que é renunciar à produção de sua propriedade no Shvit. Como mencionamos ontem, na realidade, a mitzvah no ano de Shemitah, no ano do sétimo ano, é como se fosse que a terra não tem dono, né? Que a terra não tem dono, a produção da terra não tem dono. Tudo que crescer naquele ano nos campos e nos pomares do fazendeiro, ele tem que deixar isso aqui aberto, ele abre as portas dos campos e dos pomares dele para quem quiser entrar, vir pegar. Não existe propriedade na produção do sétimo ano. Isso é basicamente o mandamento 134. Ele entra nos detalhes aqui, porque a Torá, na verdade, quando ela falou sobre essas mitzvot, ela foi especificando, em algumas mitzvot ela falou a espécie de árvore, em outras ela generalizou, em outras ela especificou. Então, o que o Maimonides se estende, na verdade, para falar o que basicamente é o seguinte: tudo que nós encontramos que é uma mitzvah positiva, que você não pode colher, que você tem que, como se chama, uma mitzvah positiva que você deve deixar é renunciar à propriedade sobre todas as frutas, como mencionamos antes, aqui está escrito sobre todas as frutas. Aquele que ele vai e colhe essas frutas de uma forma comercial, ele está transgredindo uma proibição, mesmo que se a Torá ela não especificou naquela espécie uma proibição, mas como a Torá em outros casos, em outras mitzvot, ela generalizou e ela comparou, igualou um caso com outro, então a gente tem na verdade que a proibição e as proibições e os mandamentos positivos se aplicam a todas as espécies. É basicamente isso que ele está falando. Ele só se estende aqui para mostrar nos versículos como isso aqui funciona. Mas voltando ao nosso assunto, a mitzvah, em resumo, o mandamento 134 é a mitzvah de renunciar, falar, olha, está aberto, quem quiser pode pegar, está livre, quem quiser pode pegar a produção do sétimo ano, tanto faz se é de grãos, tanto faz se é de frutas. Depois temos o mandamento 141, que é cancelar as dívidas no Shvit. Esse é um mandamento bastante curioso. Se alguém empresta dinheiro por um prazo indeterminado a outra pessoa, então ele tem quando chega o sétimo ano, chegou o ano da Shemitah, essa dívida foi anulada, ele deve cancelar essa dívida, ele não deve cobrar essa dívida. Esse é o mandamento 141. E depois temos a proibição que acompanha esse mandamento, que é não cobrar essa dívida. Uma é cancelar a dívida e o outro é não cobrar, uma proibição para aquele que vai e cobra essa dívida. Depois temos, acompanhando essa proibição, temos a 231. Então, uma pessoa pode fazer o seguinte: olha, estamos no final do quinto ano, estamos no meio do sexto ano, vou fazer um empréstimo, tenho medo que a pessoa não vai me devolver, então eu não vou fazer esse empréstimo por medo que vai chegar o sétimo ano e eu não vou receber o meu dinheiro de volta. Isso aqui a Torá ela preveu e ela proibiu, olha, não recusar um empréstimo que deva ser cancelado no ano de Shemitah. Não fica com medo, tá? Talvez você vai falar que está chegando o sétimo ano, então eu não vou emprestar. A Torá falou, não, você não pode recusar fazer um empréstimo por causa do sétimo ano. Por causa do temor do sétimo ano, você não pode recusar em fazer o empréstimo. Tem alguns detalhes nessa lei. Primeira coisa, o Maimonides já escreve aqui, essa proibição pela Torá só se aplica na época que tinha Shemitah
pela Torá em Israel. Hoje em dia, a Shemitah, o descanso do 7º ano, até mesmo em Israel, é por ordem dos sábios. Antigamente era pela Torá, hoje em dia é só por ordem dos sábios. Agora não vamos entrar nos detalhes porque essa mitzvah não tem pela Torá hoje em dia. E depois temos também aqui a mitzvah do cancelamento das dívidas que acontece no 7º ano. Ela também só existe quando tem a Shemitah, o descanso da terra pela Torá em Israel. Então hoje em dia o cancelamento das dívidas não é uma mitzvah da Torá, é uma mitzvah dos sábios. Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, se a pessoa ele faz um empréstimo para 10 anos, ele determina o prazo para 10 anos, por exemplo, ele aumentou o prazo, então nesse caso, ele tem que esperar de fato a passarem ele pode cobrar depois da Shemitah, por causa que quando chegou o 7º ano não era o momento de cobrar. Então, se alguém faz empréstimo para 10 anos, mesmo que vai passar no meio o 7º ano, como o 7º ano não é o momento da cobrança, o momento da cobrança só chega depois, quando termina o prazo do empréstimo, então daí ele pode fazer a cobrança do empréstimo. Pelo menos de acordo com o Memoni diz, que eu me lembro, é assim. Depois temos mais um detalhe, como a mitzvah hoje só é por ordem dos sábios. Então, os sábios próprios instituíram um mecanismo de como você pode cobrar suas dívidas mesmo que passou o 7º ano. E funciona da seguinte forma: a proibição de cobrar um empréstimo é uma proibição que cabe ao indivíduo, a um particular. Vamos falar assim, a pessoa física. Uma pessoa física ele não pode ir cobrar um empréstimo que está passando o Shemitah. Porém, se ele passar as dívidas dele para o tribunal, então agora o tribunal ele pode ir fazer a cobrança da dívida. O tribunal não é um indivíduo que tem sobre esse indivíduo, a proibição da Torá de cobrar. A cobrança é sobre o indivíduo. Como o tribunal não é uma entidade particular, que é uma pessoa que tem de cobrar, o tribunal representa algo a mais, uma nação. Então, cabe a essas pessoas do tribunal, eles podem ir cobrar uma dívida. Então, o que se faz é que antes do ano da Shemitah, se passa para o tribunal, a gente repassa as nossas cobranças, a gente repassa as notas promissórias, vamos por assim dizer, para o tribunal, e o tribunal faz a cobrança. O que pode ser também? O tribunal ele aponta o próprio cara que emprestou, olha, você vai lá e faz a cobrança por nós. Então, isso que mais ou menos que é feito, na verdade, antes de Shemitah, hoje em dia, é que a gente passa as nossas dívidas para o tribunal e depois nós atuamos como um mensageiro, um enviado do tribunal para ir fazer a cobrança. Então, isso que é a mitzvah que está relacionada com essas últimas 3 mitzvot, o mandamento 141 de cancelar as dívidas e as proibições de não cobrar as dívidas depois da Shemitah e também de não recusar fazer um empréstimo. Então, ele tem, na verdade, uma solução de como fazer isso daqui hoje em dia, que a proibição só é dos sábios, então os próprios sábios já encontraram uma solução.